vocês acerca do autor Byung-Chul Han, que escreveu várias obras, né, vários textos, mas para nossa conversa aqui, para não delongar muito e focar no nosso presente, nosso tempo contemporâneo, é a dimensão do cansaço, né? O Byung-Chul Han é um filósofo nascido na Coreia do Sul, mas jovem ele foi emigrar na Europa, estudou na Alemanha, fez a tese de doutorado sobre o Martin Heidegger e atualmente ele permanece na Alemanha, sendo professor da Universidade de Berlim. Ele também é alguém que estudou teologia e filosofia da arte, a estética. Bom, no livro A Sociedade do Cansaço, para a gente entender bem o que isso significa, é importante levar em consideração a analítica do quanto a gente está numa demanda de um determinado esforço de produtividade. Então, o cansaço é apenas o efeito e a causa desse cansaço é a demanda, é a alta produtividade. De antemão, quero deixar claro que ele não está fazendo uma apologia à preguiça ou, digamos, ao total descomprometimento com o trabalho. Não é nada disso. Mas ele está fazendo uma analítica da exaustão psíquica, desse desgaste mental, que pode levar à depressão, ansiedade e doenças como burnout, que está totalmente vinculado ao desgaste emocional, psíquico, essa força de trabalho que muitas vezes demanda uma determinada dedicação ao trabalho e acaba a pessoa, o trabalhador, abrindo mão do lazer, do cultivo, um relacionamento familiar saudável, com amigos, o seu lazer de modo geral. Bom, então, a perspectiva do Byung-Chul Han é, no primeiro momento, ele vai trazer um diálogo com Michel Foucault, que é um filósofo do século XX, que vai fazer uma analítica também do tempo presente, no século passado, e ele vai chamar a sociedade disciplinar, o Michel Foucault, e isso vai ficar mais claro no livro chamado Vigiar e Punir. A perspectiva do Michel Foucault é a sociedade está numa forma construída a partir da dimensão, seja na família, principalmente na escola e também na instituição de trabalho, em diversos aspectos profissionais, naquilo que corresponde a uma perspectiva de se você não cumprir determinada tarefa, você vai ter algum tipo de punição. Então, isso já é colocado na escola, na forma pedagógica. Se o filho, a criança, de repente chega para a aula, para a escola, e não fez aquela tarefa, aquele dever de casa, pode haver algum tipo de punição por parte do docente. Ele vai colocar, de repente, uma observação, vai conversar com os familiares dessa criança ou do adolescente que não fez esse dever de casa. Se de repente um profissional, por alguma razão, não cumpriu a meta estipulada, ele vai receber algum tipo de observação pelo seu gerente, do seu chefe imediato, a equipe que coordena o seu trabalho. Qual é a perspectiva disso? Então, nós estamos situados numa dimensão da qual está num certo controle, vai dizer o Michel Foucault. Existe, por exemplo, na medida profissional, o aspecto de bater o ponto. Então, nós entramos, tem horário para você entrar no trabalho, tem horário para você almoçar, uma hora e meia de almoço, e tem um horário para você sair. Tudo isso é registrado no sistema de arquivo, hoje é digitalizado, enfim, e por muito tempo se permanece nessa dimensão disciplinar dos corpos, né? Então você disciplina o modo de agir do funcionário, o horário que ele chega. Às vezes a pessoa se atrasa não porque foi uma negligência do profissional, mas se atrasa por outras dimensões, de repente o trânsito, o ônibus, que de repente aconteceu algum tipo de situação que o motorista não passou no ponto, no horário que está estipulado, e ele chegou atrasado, mas não por irresponsabilidade pessoal, mas por uma dimensão social que está atrelado, enfim, o congestionamento, e isso pode levar, de repente, esse efeito dominó leva a uma responsabilização individual, mas pode ser que a causa de um atraso, ou de repente o desgaste chegar tarde em casa, advém desses mecanismos sociais que não permitem, de repente, essa qualidade de vida. Então, no primeiro momento, essa sociedade disciplinar coloca vários dispositivos, mecanismos de controle dos seus profissionais. Também, uma outra perspectiva que o Byung-Chul Han vai colocar é, ok, existe esse dispositivo chamado sociedade disciplinar ou sociedade de controle, mas o Byung-Chul Han compreende que a partir dos anos 2000 em diante, nesse século, nesse atual século, né, século 21, o advento das redes sociais, principalmente o Instagram e outros aplicativos, houve digamos, um trabalho mais autônomo. Esse trabalho, digamos, totalmente liberal, que você não está necessariamente vinculado a uma instituição profissional, que vai pagar o seu salário mensal, mas agora tem uma produtividade individual. Então, você pode ter um empreendimento, você se torna um empresário de si, ou seja, você se institucionaliza como um homo econômicos, né? Você é aquele que vai realmente, dentro daquele
espectro norte-americano Winner-Loser, vencedor e perdedores, você é aquele que, ao buscar o sucesso econômico profissional, tem que, a partir de uma certa individualidade, um individualismo, acertar essa produtividade, conquistar esse sucesso econômico, mas para isso você cai numa certa produtividade. E é provável que essa produtividade passa de um certo limite. Porque a ansiedade por um determinado sucesso profissional, principalmente econômico, e a gente está falando principalmente aqui no país, vamos trazer para o nosso território nacional, somos um país capitalismo de um território periférico, né? Não é um capitalismo de um país de primeiro mundo como a Europa, mas nós aqui temos problemas de direitos trabalhistas ou algo do tipo. Então a perspectiva do Byung-Chul é: existe a sociedade disciplinar, mas estamos hoje vivendo uma sociedade de desempenho, uma sociedade de demanda. Então, o próprio indivíduo se sobrecarrega numa autocobrança para adquirir aquele sucesso que é tanto estimulado já na infância. Estimulado em propagandas via rede social, estimulado muitas vezes na própria escola, ou seus parentes mais próximos, familiares. E na vida adulta, se a pessoa não se encontra aquele sucesso idealizado, de repente alguém com 30, 35 anos, e não se vê com uma casa própria, um carro já, enfim, financiado por completo, pode se cobrar por demais. E para ele, acreditando que vai resolver esse sucesso, produzindo cada vez mais. E pode ser que aquela meta que ele estipula de tão alto, e muitas vezes não condizente com a circunstância social, ele vai cair num determinado cansaço. Porque ele vai negligenciar o descanso, ele vai negligenciar o contato com a família, ele vai negligenciar o momento de lazer. E é esse cansaço que o Byung-Chul Han vai falar é o efeito dessa demanda de alta produtividade. Ou seja, é exacerbado o aspecto de ser empreendedor de si mesmo, se tornar um empresário da própria vida, esse é um aspecto, mas em decorrência disso, você abre mão do cuidado de si. E o cuidado de si requer um momento de um contato, de repente, de parar para sentar, contemplar, fluir, seja para ver um pôr do sol, ir uma praia, ter uma conversa saudável com as pessoas que você tem uma conexão, amigos, familiares, os filhos, de repente ter um contato consigo mesmo, uma meditação, ou uma prática de uma leitura de um livro, ver um filme, e a sociedade demanda essa autoprodutividade, muitas vezes replica no momento de lazer. Então, suponhamos que a pessoa está de folga no seu final de semana, mas recebe a mensagem no WhatsApp ou e-mails cobrando daquilo que tem que fazer no seu dia de trabalho. Porém, ele está recebendo esse comunicado no horário de lazer, no horário de folga. E ele se sente pressionado. A própria instituição, de repente, onde ele trabalha, ou as parcerias com que ele está vinculado, um determinado empreendimento, fica lhe lembrando a atividade que deva ser feita no momento de lazer. E a pessoa, nessa situação de autoprodutividade, pode se sentir culpado ou culpada no momento que deveria estar descansando. De repente, realmente fazendo nada, porque isso pode trazer para ela uma melhor qualidade de vida. Dormir melhor, dormir bem. Essa autoprodutividade coloca a pessoa, de repente, dormir menos. Há pessoas que, de repente, pode dormir 5 horas por dia e está tudo bem, mas isso não pode ser generalizado. Há realmente pessoas que necessitam dormir 8 horas, 9 horas, e isso tem que ser respeitado. Então, muitas vezes, abre-se mão de um descanso, de dormir bem, em nome dessa produtividade. E quando a pessoa se coloca na circunstância de um ócio, vamos colocar assim, esse tempo livre, ela pode se sentir culpada, pode se sentir, digamos, desculpa o termo, uma pessoa vagabunda que não está correspondendo à demanda que está sendo cobrada. E isso vai levando uma bola de neve. Ela vai produzir no momento que deveria ser de lazer e vai chegar um momento que vai ter um colapso mental, porque há uma energia psíquica, né? Na psicanálise, seja Freud, Jung e tantos outros, vai chamar de libido, mas não libido somente na questão de afeto sexual, mas libido como energia psíquica. E isso pode levar a um colapso. A pessoa se desgasta emocionalmente, se desgasta mentalmente, ao ponto de a pessoa ter um transtorno, como burnout, uma doença psíquica, ou seja, a pessoa, devido a essa demanda de tantas tarefas a ser feitas, porque além do trabalho ela pode replicar também as tarefas domésticas e tantos outros aspectos da vida, e ao ponto que a pessoa se sente, digamos, inferior à grandeza da meta que ela colocou. Ela se sente muito pequena diante do ideal, que está muito grande e está muito aquém da realidade. Então é preciso retornar à natureza, retornar ao aspecto contemplativo. A natureza tem um processo, digamos, não tão veloz assim,
Basta olhar uma plantinha, quando você coloca uma semente, ela tem um processo natural, ela tem um processo próprio do tempo dela. Não adianta querer acelerar que uma manga, um pé de manga, cresça numa determinada velocidade. Ela vai desenvolver do processo natural dela. E o ser humano também tem os seus processos naturais, obviamente relacionado com elementos culturais, mas nós estamos cada vez mais precipitando com algo que pode realmente só nos prejudicar. Em vez de ser construtivo, acaba sendo destrutivo. Essa modernidade líquida, né? Que é na verdade um conceito que o Bauman quer tratar acerca da pós-modernidade, né? Então a modernidade, esse período por volta do século XVI até o século XIX, ele tinha algo consolidado, vamos dizer assim, tinha as certas tradições, a própria narrativa, tinha algo mais sólido, solidificado. Mas o Bauman ele vai partir de uma perspectiva que tudo aquilo que era sólido se dilui no ar. Na verdade, é uma frase até do Karl Marx, do século XIX, e é por isso que ele vai chamar de modernidade líquida, né? Que é sinônimo, vamos dizer assim, de pós-modernidade, né? Esse conceito do Lyotard. E realmente, esses autores estão em diálogo, vamos colocar assim, devido a essa fragmentação, essa, digamos, essa pedagogia, vamos colocar assim, essa formação que estamos tendo de uma maneira separatista, né? Ou seja, a gente não tá perdendo o contato com o todo, com a totalidade da vida, com um esquema, digamos, mais abrangente, e essa fragmentação está ficando cada vez mais evidenciado já antes das redes sociais devido às especializações, né, das várias áreas do saber, os conhecimentos de determinados especialistas, né? Isso vai gerando conhecimentos muito específicos, muitas vezes não dialogando um com o outro. Então, você tem um médico que é especialista em determinada parte do corpo, muitas vezes, mas ele desconhece outras partes do conhecimento necessário que diz respeito ao organismo todo do ser humano. Mas hoje nós temos aí um acentuamento, de modo geral, que vai para além do campo do científico, né? Que é a rede social, as bolhas, né? A gente está vivendo, melhor dizendo, nos últimos anos, seja no Brasil, nos Estados Unidos, a polaridade política, né? Ou seja, as pessoas estão sendo, digamos, cooptadas por narrativas das quais não afeta necessariamente a racionalidade, no sentido de fazê-las pensar, mas elas estão aderindo a um tipo de concepção fragmentado devido a um sistema de crença que está de acordo com o seu gosto, um gosto pessoal. Então aí é uma perspectiva, digamos, desafiadora para nós educadores, professores, né? As instituições, não posso falar em nome de todas as escolas, né, em todas as instituições do país, há diferentes formas pedagógicas de atuar. É, por muito tempo eu acompanhei como professor que há em determinadas instituições esse mecanismo de competitividade por meio de avaliações. Então, em vez de fazer um trabalho pedagógico com os estudantes de uma maneira de cooperação, muito pelo contrário, coloca de uma maneira individualista, né? Então você compete com seus colegas, tira a melhor nota, mas com o intuito de repente receber um tablet no final, um computador melhor, e isso vai gerando cada vez mais um individualismo. Isso vai gerando cada vez mais uma separação da relação do eu com o outro, ou a comunidade. Então isso pode ser um sinal de alerta a instituições onde eu já pude ter contato, que manteve esse tipo de incentivo, né? Você vai bem numa determinado simulado, determinada prova, determinada perspectiva de avaliação para obter uma determinada premiação. Pode aflorar a dedicação dos estudantes, pode ser aparentemente um lado benéfico, porque os estudantes, os alunos vão querer obter aquele prêmio, mas pode fazer com que caia numa situação de uma consequência não muito agradável, como eu coloquei, que é a falta de conexão com os colegas. Em outras instituições, que também já atuei, já trabalhei, vem se pensando outras formas de trabalho pedagógico, né? Uma relação menos fragmentada. Ou seja, é evidente, isso devido à pandemia. Então, tenho observado que com a experiência de lockdown de 2 anos, né, boa parte das instituições, seja público e privado, atuei em ambas, ficou numa situação de ensino remoto. Se já estávamos numa situação de fragmento de relação com o outro, essa relação líquida, né, de uma conexão profunda, sólida, que o tanto Bauman vai nos destacar, a pandemia agravou, infelizmente, mas hoje há uma busca
de que é preciso sim fazer com que esses estudantes, que agora já voltaram ao presencial tem um ano, de uma maneira que possa realmente estabelecer vínculos sólidos, sim, vínculos que possam ter um senso de pertença à comunidade que está presente, seja na escola ou de repente no ambiente de religião, uma igreja, principalmente na família. E os próprios estudantes, como professor, atuo no ensino médio, curso técnico, ProEja, que é ensino para pessoas adultas, né? E também ensino superior. Eu tenho observado, principalmente em adolescentes do ensino médio, que eles estão ansiando para esse contato com o outro. Óbvio, de uma maneira, às vezes, imatura, às vezes, de uma maneira, alguns aspectos até, digamos, agressivo, porque veio de um panorama, como eu coloquei, está totalmente trancado no quarto, na casa, sem vínculos de poder ter um compartilhamento presencial por causa da pandemia, mas eu vejo que eles estão com essa vontade, né? Eles, de alguma maneira, não por uma motivação que os próprios professores estão colocando, às vezes nem a própria família. É algo que parte da própria interioridade deles, né? Então, de modo geral, eu tenho observado, isso eu digo, eu trabalho no Instituto Federal de Brasília, mas eu sempre faço presença em outras instituições, que eu sou chamado para participar de eventos, enfim, e às vezes o estudante permanece na escola, acabou a aula, às vezes ele tem uma janela livre, mas ele permanece na escola, permanece em contato com os colegas ou outras pessoas que ali trabalham, às vezes colaboradores da limpeza, e eles ficam ali na instituição mantendo as amizades, colegas, às vezes os primeiros namoros, né, que é uma fase da adolescência, tem que levar em consideração isso. E eu acho isso importante, porque a escola, a educação, não é somente um ambiente conteudista, né? Senão vai fomentar mais esse aspecto fragmentado. Então, uma aula de química, depois tem uma aula de biologia, uma aula de física, isso já é fragmentado, né? E, obviamente, a gente faz atividades interdisciplinares para que isso seja melhor dialogado entre os conteúdos, mas o espaço do pátio, da quadra, da calçada da escola é um momento necessário que os próprios estudantes, assim percebam, estão ali consolidando essas relações que ficou tão defasado no período da pandemia. Então, é um desafio, não sabemos o que será daqui para frente, como que isso vai se dar, porque esses mesmos estudantes que estão ansiando pelo contato presencial, que estão já estabelecendo esses vínculos, né, com o retorno das aulas presenciais, tentando sair do mundo líquido, mas eles se mantêm muito mais vinculados à rede social do que a geração nós aqui adultos, né? Então, eles estão ali presentes no TikTok, presente no Instagram, é um ambiente de muita imagem, de muita exposição estética da fisionomia, e às vezes o adolescente se cobra, né? Se cobra pela sua imagem, se cobra de um determinado padrão de beleza, e isso pode levar a uma fragmentação, esse mundo líquido, do que realmente é importante, né? Às vezes cai num número exagerado de vários seguidores ou amigos no Facebook ou de TikTok, mas qual é o aprofundamento desses laços chamado de amigos, né? O próprio Bauman vai dizer numa entrevista no Café Filosófico, no Fronteira do Pensamento, disponível aqui no YouTube, ele vai dizer que, ok, numa entrevista, uma pessoa conversando com ele, um jovem, falava que tinha mais de 100 amigos, né, na internet, no Facebook. E o Bauman se assustou, eu só tenho 5 amigos. Né? E o Bauman já era um idoso, enfim, alguém que viveu muito. E realmente, se for contar os amigos que temos, são poucos, dá para contar nos dedos da mão, de uma mão. E esses adolescentes podem estar nesse aspecto, né? Estão ansiando por uma amizade profunda ali no presencial com os colegas onde estudam, mas ao mesmo tempo estão imersos nesse meio virtual. E aí cabe aos professores, aos familiares, aos outros educadores, que não é restrito somente à escola, né? Que possam, de repente, orientá-los melhor, de entender que existe, de fato, amizades profundas e existem outros ambientes de relação e que das quais nós chamamos de colegas, enfim, tem outras nomenclaturas para relacionar o que significa, o que de fato significa esse tipo de contato com os demais, né? Enfim, no primeiro momento da minha fala eu falava da sociedade disciplinar, que é uma análise do Michel Foucault. Ele vai chamar que é o elemento negativo, né? Porque, por que que ele vai chamar de negativo? Porque é preciso disciplinar, adestrar as pessoas, controlá-las para ter uma determinada meta cumprida. Mas hoje não. Ele vai chamar que a sociedade de demanda, a sociedade de alta produtividade, é, digamos, vinculada ao aspecto da positividade. Só que essa positividade é exatamente algo tóxico, né? É uma positividade tóxica, vamos colocar assim.
porque ela vai criar um ideal, digamos, uma certa ilusão de que essa total dedicação àquilo que se faz. E detalhe, você está falando de jovens, né? Vou pegar exemplos que o próprio Bill Churran destaca. O Bill Churran, ele vai observar o seguinte: devido às interferências da rede social, Instagram, TikTok, enfim, e outros aplicativos, muitas vezes os jovens, ao ver um filme, né, não conseguem ter a paciência de contemplar a fruição estética daquele filme, ou de uma série, e fica todo um momento interrompendo. Interrompe para ver o quê? A mensagem do celular. Pega o celular paralelo ao filme que está vendo. Então ela não consegue, ou seja, nós estamos perdendo a atenção. O Bill Churran chama para esse ponto urgente, ou seja, essa sociedade de demanda, de produtividade, não está sendo capaz de ter concentração a elementos que gerações atrás tinham um contato mais profundo, de ver um filme por inteiro sem ficar o tempo todo interrompendo. Então, uma coisa é você interromper, caso está vindo em casa, para ir no banheiro, ou de repente para pegar uma pipoca que ficou no micro-ondas, ok. Ou de repente para atender uma ligação, caso seja urgente. Agora, há pessoas que ficam toda hora interrompendo o filme, ou pior, o filme está correndo, está vindo em casa, e pega o celular e tenta ficar olhando as mensagens, vendo stories, ou seja, fica numa superfície. Ela fica numa algo supérfluo. Ela não consegue ver o filme, a mensagem que está sendo passada para aquilo que está assistindo, e muito menos ela está tendo contato com as pessoas que estão ali interagindo no Instagram, porque fica uma mente fragmentada, fica uma mente liquidada, vamos dizer assim, né? Enfim, então o Bill Churran destaca para esse ponto. E um outro detalhe, há quem acelere os vídeos dos filmes, né, ou das séries. Porque, veja bem, o TikTok, ele é algo muito, é um entretenimento muito rápido. Ele dura alguns segundos, 90 segundos, que é 1 minuto e 30 segundos. Então é muito dancinha, é muita música, é algo que mexe, é dopaminérgico, né? É muita dopamina, é algo que, enfim, a gente vê pessoas dançando, muitas vezes pessoas dentro de um determinado padrão de beleza, que a gente fica, seja homens e mulheres atraídos, enfim. E quando vai ver o filme, de repente, ou uma série, ou uma música, não tem a paciência, porque não tem essa mesma velocidade de uma dopamina que está ali, como está no TikTok, no Instagram. E às vezes isso conversando com adolescentes, que eu tenho contato com esse público como professor, alguns me relataram que aceleram. E nós fizemos assim uma reflexão para repensar por que isso. Será que é necessário, de repente, acelerar uma fala de alguém aqui dando aula? Ok, de repente a pessoa fala devagar. Mas acelerar um filme, acelerar uma série, isso não é algo que me parece que é condizente com a contemplação. O que seria a contemplação? Essa capacidade de permitir a atenção do aqui e agora, algo pleno, do contato real, da experiência que você está vivenciando. Então, esse mecanismo de ficar se distraindo é algo próprio das redes sociais, que vai levar sempre uma expectativa, de repente, de uma conexão externa, e está faltando, de repente, uma conexão interna. Para ir finalizando esse momento dessa sua pergunta, no próprio livro, né, eu sugiro para quem tiver interesse, que leia um capítulo chamado Tédio Profundo. É formidável, que ele vai dizer o seguinte: hoje nós perdemos a capacidade de permitir o tédio. O que é o tédio, psicanaliticamente dizendo, filosoficamente falando? Significa algo desinteressante. Então, parece que o tempo passa arrastado. Eu imagino que o Otávio tenha vivido essa experiência. Eu vivi na infância, uma parte da adolescência, que era chegar no domingo à tarde, ligar a televisão, com todo respeito o apresentador, mas às vezes o Faustão era algo tediante, não o programa em si, mas era o momento do domingo. Já tinha almoçado, tomado aquela Coca-Cola, ou os adultos aquela cerveja, deitavam no sofá, e aquele tempo parece que não tinha nada estimulante. Restava ver a televisão, o programa do Faustão. Ou seja lá o que for, um jogo de futebol de time que você nem torce. E era algo entediante, esse tédio. Essa conexão do tédio é necessário. O Contarto Caligares, um psicanalista italiano que morava no Brasil, já é falecido, ele dizia: sem o tédio não há vida interior. Então o Bill Churran vai para a mesma perspectiva. Nós estamos não tendo a coragem de um contato com o tédio. Estamos numa fila de um banco, por exemplo, para resolver algum problema de pagar um boleto ou um atendimento ali ao caixa. Pegamos no celular. Digo isso como eu também faço isso, né? E às vezes eu tenho que. Opa, peraí, por que toda hora eu tô pegando o celular? Você está em um determinado momento esperando o seu avião, o seu voo para viajar. Fica pegando no celular.
Isso significa o quê? Você não está permitindo o tédio, aquele momento de tempo livre, mas que você não está realmente fazendo nada, só resta esperar. Esperar alguém que você está aguardando para tomar um café, uma pessoa que você está esperando alguém para um. De repente você marcou um encontro de uma reunião, ela está um pouco atrasada, e às vezes 5 minutos a pessoa não consegue, de repente, se permitir naquele silêncio. Se permitir, de repente, digamos, uma meditação. Não precisa ser no sentido oriental, budista. Apesar que ele também nos proporciona a possibilidade de fazer essa reflexão meditativa, que ele tem um livro que vai chamar o Zen Budismo. Mas essa permissão do silêncio. A gente está muito desse entretenimento de barulho, exatamente para fugir do tédio. E isso também é fugir de um certo vazio. Nós somos marcados pela incompletude, nós temos um vazio interior. Isso não é uma doença, não é algo patológico, é intrínseco ao nosso ser. E a gente não está sabendo lidar com essa incompletude nossa e acreditamos que vai ser preenchido mandando uma mensagem para todo mundo só para ter, digamos, o disfarce que estamos conectados com alguém. Pode ser que há pessoas que se sintam assim, digamos, assustadas quando chegam num determinado ambiente, fez uma viagem, suponhamos, saiu da sua cidade e vai para o litoral, vai para uma cidade que tem praia, de repente ela tem uma oportunidade de estar ali. Às vezes ela não vai entrar no mar, mas ela vai estar na oportunidade de curtir aquela paisagem, de ver a luz do sol, de ver as pessoas caminhando na orla, de sentir a areia no pé, de sentir o cheiro do mar. Mas não, a pessoa pega o celular. Ok, pegou o celular para tirar foto, tudo bem. Mas a pessoa pega o celular para ficar entretido em rede social. Ou seja, ela não está tendo a contemplação daquilo que ela gastou do seu próprio bolso, aquela viagem, da experiência de estar ali na praia, curtindo aquele momento, sem precisar ficar falando para as pessoas onde está. Simplesmente permitir aquela presença com esse ambiente tão natural, seja uma cachoeira, um mar ou assim por diante. Então, isso se dá pela dificuldade, ainda mais hoje, com a tecnologia, com o contato com o tédio ou a angústia, vamos dizer assim, né? Que esse vazio do tempo ou esse vazio de algo, digamos, estimulante a ser feito. Enfim, o que é importante nesse aspecto? O contato com o outro, cara a cara, é o que vai, de repente, nos permitir um entendimento do que é a alteridade. Então, a alteridade, essa palavra rebuscada da filosofia, enfim, das outras áreas do saber das humanas, significa essa relação com o outro, mas é um outro diferente de mim. Não somente um outro que eu projeto como se fosse igual a que eu imagino que deva ser. Né? Não é uma relação, digamos, narcísica, né? Eu projeto um ego, um eu, na outra pessoa. Então, o contato cara a cara é de grande importância para a socialização das pessoas. Por mais que entrou, é uma caixa de Pandora, a internet, é uma caixa de Pandora, ou seja, é algo que é difícil a gente voltar atrás, porque os negócios, a forma educacional, a própria dinâmica que a gente está tendo aqui se estabeleceu pela comunicação via virtual. Então, ela tem os prós, né? Mas ela também tem uns elementos que a gente tem que estar atento, que ela não vai suprir o presencial, né? Então, o presencial, esse contato cara a cara entre as pessoas, é de fato pedagógico. A palavra paideia na Grécia Antiga significa formação. Então, a formação das pessoas necessita desse contato que vai perpassar pelo olhar. Esse olhar do outro muitas vezes confirma quem eu sou. É como se fosse um jogo de espelhamento, né? A relação cara a cara fica mais evidente esse espelhamento. Ou seja, essa troca de quem a pessoa pode ser beneficiado nessa relação, nessa conversa, nesse contato afetivo com as pessoas que você tem em seu entorno. Obviamente, que se a pessoa tem, digamos, um determinado número de contatos, vou dizer assim, em vez de falar amigos, contatos na internet, ok, não há nenhum problema. Agora, a problemática fica quando ela substitui, acreditando que esse rol de contatos virtuais vai realmente suprir o contato cara a cara. Isso, digamos, não é pedagógico, isso é algo que pode levar a uma sequela. A pessoa vai ter uma consequência em relação a isso, né? Então, obviamente esses autores, né, Bauman, Byung-Chul Han, que puderam observar Bill Churran está vivo, que analisam essa situação do meio digital, não é no momento para dizer vamos descartar esse elemento, mas é para ter um olhar cuidadoso e crítico. E realmente, como você citou o Humberto Eco, né, deu vozes a muitos idiotas, vamos dizer assim, né?
Então, o espaço da internet é colocado várias narrativas, a gostos de diferentes públicos, mas é o contato real que muitas vezes pode nos permitir, digamos, uma verificação melhor do que está sendo conversado. Então, uma conversa entre duas pessoas cara a cara é muito distinto de uma conversa duas pessoas digitando numa conversa virtual. Por que que eu digo isso? Não por razões óbvias, né? Porque cara a cara tem a visão que já foi colocado, mas às vezes nós estamos conversando com alguém na internet com 10, 3 pessoas ao mesmo tempo. Então não tem esse nível da profundidade, da atenção. De repente tem uma pessoa falando uma situação delicada que terminou um namoro, por exemplo. Uma outra pessoa no mesmo momento está te mandando mensagem e está dizendo que começou a namorar. Olha que coisa distinta, né? E uma terceira está dizendo que, enfim, está pensando em mudar de trabalho. Então, assim, tem várias pessoas conversando contigo no mesmo momento, ali na rede social, e se você está ali nessas conversas paralelas no mesmo momento, fica difícil até para a sua emoção. A sua emoção, no momento, vê algo desagradável, no outro momento, tá vindo, no mesmo instante, está vindo algo agradável. E isso cria em nós, assim, digamos, um conflito interno. Ou seja, a gente não está profundo em conversa nenhuma. Tá dando uma certa superficialidade de contato nesse diálogo ali virtual. Já numa conversa cara a cara, por mais que tenha 5 ou 10 pessoas, obviamente a gente vai estar atento a uma pessoa específica, a uma conversa específica. Pode ter várias pessoas falando ao mesmo tempo, mas a gente vai estar atento a uma pessoa, a um momento, aquilo que está sendo dialogado. Então, é esse o ponto alarmante da internet. A gente pode ter várias conversas no mesmo instante de conteúdos distintos e a nossa mente pode ter um colapso mental, né? Pode ter enfim, um agravamento da ansiedade. Isso está colocado em estudos até por neurocientistas, né? Eu sugiro, por exemplo, a leitura do livro Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, né? Um neurocientista, biólogo brasileiro. Ele vai colocar a importância de repente, amenizar o contato digital. Por exemplo, vias práticas, né? A pessoa dorme 11 horas da noite, de repente 10 e meia da noite, já abre mão desse contato digital. Diminui a luz da casa, em vez de pegar o celular, pegar um livro, ouve uma música mais tranquila. Enfim, é mudar um hábito mais saudável. Mas o que é importante a ser salientado é linhas de fuga. E essa linha de fuga que o Byung-Chul Han coloca, ele tem outros livros, além desse chamado Sociedade de Cansaço, que foi o foco da nossa conversa, né? Ele vai ter um livro chamado também O Zen Budismo e a Vida Contemplativa. Então, o Byung-Chul Han compreende que é possível você buscar elementos de uma prática que o Foucault vai chamar de cuidado de si. Essa vida contemplativa, que eu já falei bem no início da nossa conversa, é exatamente essa permissão, sem se sentir culpado, porque não está produzindo. A vida não se reduz à produtividade, a pensar em dinheiro daquilo que você pode receber. A vida também é essa tensão plena do aqui e agora. Depende de pegar um disco vinil ou o Spotify, uma geração mais nova. Pega e ouve um CD do grupo que você se identifica musicalmente. Ah, tem música que eu não gosto. Não tem importância. Faça o esforço de permitir essa musicalidade, mesmo daquele cantor que você gosta, mas de repente uma música ou outra que você não tem digamos, um gosto, mas você se permite ouvir um disco inteiro, permitir uma leitura de um livro. De repente, não, uma pessoa que não tem hábito de ler, né, raramente pega num texto, eu sugeriria ler literatura. Porque esses textos que requerem um conhecimento filosófico, tradicional, se você já tem hábito de leitura, opa, pega esse livro, que além de ser fininho, mas se você não tem hábito de leitura, pode ser um pouco cansativo. De repente, você lê uma obra literária. Poxa, Machado de Assis é muito complexo. Leia Harry Potter. Leia, de repente, Senhor dos Anéis. E eu não estou desmerecendo, obviamente. São obras que eu tenho um grande respeito. Obras que eu compreendo que têm uma grande contribuição à humanidade. Então, pega algo, uma leitura, da qual você possa, de fato, ter esse contato contemplativo. Ou seja, esse contato de atenção plena com uma obra de arte. Uma leitura de um livro, literatura. Eu dei o exemplo também o contato com a música, um momento de você caminhar num parque, no parque da sua cidade, um ambiente que tenha área verde, permitir o silêncio. Então, são linhas de fuga, vai dizer o Byung-Chul Han. Esse blindar é um pouco difícil. De repente, ficar no mosteiro, né? Mas nem todo mundo tem
digamos, objetivo de vida de se tornar monge, né? Mas as linhas de fuga é se permitir esse momento de silenciamento, permitir o tédio. Você está numa fila de um banco, você está numa rodoviária para pegar o ônibus ou no aeroporto para pegar um voo, permite aqueles 30 minutos de espera sem ficar pegando no celular. Pegue no momento que realmente é necessário. Então, poxa, eu estou esperando alguém, carrega um livro, uma leitura que possa preencher, uma música que pode, de repente, te conectar com uma outra profundidade da sua mente humana. Essas linhas de fuga é exatamente aquilo que pode possibilitar o conhecimento de si mesmo. Então, a linha de fuga, para ir finalizando, Otávio, é um hobby. De repente, uma prática de um hobby. Uma atividade que você faça no seu tempo livre. E aí a pessoa precisa se conhecer, ter um autoconhecimento para saber o que que ela gostaria de fazer, o que ela se identifica. É uma arte marcial? É uma atividade física de corrida? É uma academia de musculação? É leituras? É pintura? É uma atuação de teatro? Enfim, é montar uma banda musical? Isso aí a pessoa vai ter que se conectar, fazer um processo de autoconhecimento e fazer essa atividade no tempo livre sem ter a cobrança de ser uma produção. Ela vai fazer uma atividade no intuito de fluir com aquela experiência. Vou contar uma experiência pessoal, se me permite, né? No tempo da pandemia, eu estava de lockdown, fiquei até na casa de familiares e, obviamente, eu estava trabalhando como professor remoto. Mas eu não podia sair para ver meus amigos, eu estava numa situação de cuidado com as pessoas com quem eu estava dormindo, né, na casa, que eram pessoas idosas, né, minha mãe, por exemplo. Então, eu evitava sair de casa, não sei para ir no supermercado. O que que eu fiz? Pegava o meu violão. O momento de pegar o violão era o momento de uma fuga dessa demanda. Eu não trabalho com isso, eu não sou músico. Então, é um momento que eu entendo como um hobby. Eu andava de bicicleta numa área verde, que naquele período de pandemia não poderia aglomerar, então eu andava num ambiente que não havia pessoas. Então, é importante ter esse processo de autoconhecimento que vai levar ao autocuidado. Esse autoconhecimento nos leva, na prática, a um cuidado de si. E é esse elemento que é a fuga, que a gente pode entender. Dessa perspectiva de uma contemplação com a existência. Nós estamos muito na vida ativa, no fazer, fazer, fazer. Precisamos agora também em momentos de ser. E esse ser não é necessariamente estar produzindo, estar preocupado com quanto você vai ganhar, mas é se permitir o contato com a experiência, com a história daquilo que você vai poder contar no futuro, vamos dizer assim, para si mesmo, não necessariamente para os outros, mas você sentir que está valendo a pena viver. Então, estabelecer um projeto de vida que você concilie, né? Eu digo você, ou quem está me ouvindo nessa conversa, possa permitir um tempo diário, não é uma vez na semana. Muitas vezes o nosso tempo livre é no final de semana, mas o tempo livre pode ser durante a semana. Se nós usamos, nós trabalhamos muito, vamos pensar um público mais adulto, mas se a gente está muito tempo na internet, você tem como ver a estatística. Você pode olhar, poxa, eu estou já 3 horas usando o Instagram. Opa, é um sinal de alerta. Uma coisa é a pessoa que trabalha com isso, mas outra coisa é você está ali só passando, ou seja, está perdendo, vamos dizer assim, uma preciosidade do seu tempo livre para fazer algo que realmente possa trazer uma saúde mental. Porque aqui não está falando de você usar o seu tempo para uma produção material, mas é uma produção, digamos, é para uma contemplação, de uma contemplar uma ação. No contemplação não é uma atividade passiva. A contemplação pode ser uma atividade de uma ação, mas que requer da pessoa exatamente esse contato consigo mesmo, esse contato de um cuidado com a própria vida, e aí pode ser uma linha de fuga de não ser sequestrado, de ficar nessa positividade tóxica, de ser sempre alguém, um trabalhador, e cair numa precariedade da qual não consegue desfrutar do ócio criativo. Só para finalizar, cito aqui também como sugestão de leitura o livro O Ócio Criativo do Domenico De Masi. Domenico De Masi é um sociólogo italiano e ele escreveu esse livro chamado Ócio Criativo. Antes desse livro, ele já estava falando a importância de termos o contato com o tempo livre. E pode ser que esse tempo livre que nós tenhamos no dia a dia, de 30 minutos, mas é o suficiente para nos ajudar a não colapsar ou desenvolver doenças como burnout, por exemplo.